Olá pessoal, meu nome é Richard, professor de Geografia, estamos juntos aí de novo, tudo bem com vocês? Vamos nessa? Aula de hoje, América, estamos fazendo aí a introdução do estudo do continente americano. E nesse sentido, na aula de hoje nós vamos ver aí a formação histórica do espaço territorial da América, lembrando que o espaço é o cerne aí da nossa disciplina, e a formação desse espaço territorial do continente americano. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, formação da América, ela se dá a partir de critérios, ok? Que critérios são esses? O critério geográfico e também o contexto do critério histórico, cultural e socioeconômico, ok? Esses seriam aí a formação do continente americano que a gente vai estar abordando aí com vocês. Dentro da formação histórica, o que a gente precisa considerar? Primeiramente, considerar os povos nativos, né? O que a gente chama de América pré-colombiana. O que seria a América pré-colombiana? Aquela antes da chegada de Cristóvão Colombo, ok? Considerar a colonização, de que maneira o continente americano foi colonizado, ok? Considerar o desenvolvimento econômico e também social entre os países. Será que a partir dessa colonização, esses países eles foram colonizados igualmente ou foi diferente? Existe uma homogeneidade nas relações aí sociais e econômicas ou existem diferenças sociais e econômicas entre os países, ok? E tudo começa, né, com a chegada aí, dos espanhóis, dos portugueses, dos anglo-saxônicos, franceses, ingleses, né, holandeses, enfim, nesse sentido. Uma das grandes riquezas do continente americano, a miscigenação. Olha aí que legal, lá na tua tela aí está aparecendo, né? Ali um monte de figurinhas, pessoas diferentes, com cores, cada cores dessa representando uma raça diferente, uma cultura diferente. Lembra dos processos migratórios aí da última aula? Então, estudamos por isso, para a gente entender essa cultura, entender que eles trazem consigo toda essa diversidade cultural e que enriquece, na verdade, o continente americano. Dentro da formação ainda histórica, leia comigo lá, ó, quando os europeus chegaram à América, haviam muitos povos, né? Muitos habitavam o continente, e nesses milhares de povos que habitavam, eles povoavam uma enorme área do continente americano, ok? E ainda apresentavam-se de diferentes grupos, de formas étnicas diferenciadas, de culturas diferenciadas. E estes povos nativos, a gente chama eles de povos pré-colombianos. Antes, né, da chegada de Colombo, conforme nós falamos anteriormente. É bem legal você guardar isso aí. Então, nós temos uma América pré-colombiana, do qual o nome América nem se colocava ainda, mas nós temos daí o continente americano depois, tudo bem? Então, e dentro desse contexto ainda, esses povos se organizavam dentro do território americano, organizavam o espaço territorial de maneira diferenciada. Alguns desses povos que eram bastante significativos, né? Eles viviam da caça, da pesca, da agricultura, ok? E outros, né, já eram um pouquinho mais desenvolvidos. Nem todo o espaço territorial, a gente imagina assim que povos que aqui habitavam eram só aqueles indígenas, né? E como se a cultura do povo indígena não fosse importante, pelo contrário. Os grupos que chegaram, os imigrantes, o colonizador que chegou é que não atribuiu o devido valor àquela cultura. E que pena que se perdeu. E aí você tem também as civilizações que se organizaram dentro daqueles povos, que elas tinham uma arquitetura fantástica, né? Que elas tinham uma complexidade dentro dessa organização, estruturas de sociedade em alto nível. Eu me lembro agora a frase de Hernán Cortés, que a gente vai conhecer ele daqui a pouquinho, né?
Ele fala, olha, eu estou visitando a cidade de Tenochtitlan, que é uma cidade asteca, e comparou a ela a Veneza, a Roma antiga, com água encanada. Pense você, meu amigo, pense você, minha amiga, que legal isso. E aí nós temos essas 3 civilizações de destaque, né? O povo maia, o inca e o povo asteca, ok? Esses povos aí, olha a localização dele aqui no mapa, né? O povo asteca, que ficava ali praticamente na região onde é o México, o povo maia, que pega ali a península de Yucatán, que é essa partezinha ali, né, perto do Golfo do México, e você tem o Império Inca, que pegava ali a Cordilheira dos Andes. Veja você que esses povos, eles tinham muitos desses povos, né, tinham uma economia baseada, sim, na agricultura, e essas cidades, além disso, né, eles tinham um domínio da matemática, da astronomia, da técnica da fundição do ouro, da prata, ou seja, eles eram uma civilização bem avançada, bem avançada. E aí, onde estão essas civilizações? De que maneira eles estão, né? Veja a arquitetura, por exemplo, aqui, ó, Inca. Conhece essa região? Machu Picchu, né? Olha aí, ó. Veja magnífico. Alguns afirmam, né, alguns estudiosos, que era uma terra, uma região de refúgio para épocas de guerra, né, daquele povo Inca. Veja essa arquitetura, é maia. E a cidade de Tenochtitlan, asteca, criada essa cidade, olha a técnica dos caras. Criaram a cidade de Tenochtitlan no meio de um lago. Para aquele período, para aquela época, com que tecnologia? Fizeram fundação, estacas? Sim, mas do jeito deles. Olhe, imagine você, onde está ali, vendo na tela, toda a cidade de Tenochtitlan, com aquelas pirâmides maravilhosas. Gente, isso aí não é para qualquer um. Eles tinham um aqueduto que saía água das montanhas, bombeando essa água, né, por gravidade, até essa cidade. Então pense você, o que era a América, beleza? E com essa base, já vamos fazer o nosso primeiro quiz. Deixo para você aí essa pergunta, dá uma lidinha, responde 1 minutinho, acho que é o suficiente. Valeu?
Beleza, então, pessoal, vamos retomando aí. Vou ler junto, vamos lá. Quem eram os povos pré-colombianos? Mole, hein? Os europeus que chegaram à América junto com Cristóvão Colombo, pré-colombianos eram os europeus que chegaram junto? Ou letra B, os povos nativos que já estavam na América antes da chegada de Colombo? Que tal? Qual a alternativa? Letra B. Muito bem, respondeu a B? Acertou, bacana, orgulhoso de você. Vamos para frente. Como se deu essa conquista, então, do continente? O século XVI, final do século XV, início do século XVI, é um marco dentro da história. É o momento das grandes navegações. É o momento do enriquecimento das classes, que é a classe da burguesia, ok? E que investiram muito nessas grandes navegações, o qual, a partir delas, iam em busca do metalismo, né? Dos metais preciosos, é aquele momento, né, do metalismo, iam em busca das especiarias, e aí por diante. E nesse sentido, as potências europeias, vamos destacar aí essas três, Espanha, Portugal, Inglaterra, né, direcionavam todas essas conquistas para a América. Por quê? Porque se você for lembrar e pegar um pouquinho da história ali, onde você tem outra participação bem importante ali do Marco Polo, toda aquela questão desde Roma Antiga, que você tinha ali o mar Mediterrâneo, ele era de domínio da Itália. Portanto, somente os italianos é que dominavam aquela região. Eles iam lá, iam até a Índia, por exemplo, e retornavam, né, pelo mar Mediterrâneo. Mas os espanhóis, portugueses e ingleses, não, eles tinham que contornar toda a África para chegar até lá. Com essa basezinha aí, se você lembrar, e com essa ascensão aí da classe da burguesia, Portugal, Espanha e Inglaterra, eles começam a focar aonde? A partir do descobrimento do Novo Mundo na América, vão focar todo o seu espaço naquele lugar, beleza? E aí as embarcações começam a chegar aqui, com a chegada aí de Cristóvão Colombo, e assim sucessivamente. Bom, com isso, muitas daquelas populações aborígenes, está ali em azul, aborígene, mas lembre-se, indígenas, tá? Aborígenes a gente chama de povos autóctones, povos que não teve uma mistura de raça. E eles viviam no continente de uma maneira assim, bastante, vamos dizer, não de total simbiose, mas em simbiose com a natureza. Alguns não respeitavam muito suas culturas, existiam guerras entre eles também, mas não era do tamanho e da dimensão quando chegaram esses colonizadores. E aí muitos desses povos, infelizmente, foram exterminados. Pense um pouquinho, meu amigo. Exterminar um povo significa também exterminar sua cultura, exterminar as suas crenças, a sua técnica, o qual eu vou chamar aqui de tecnologia. A gente interpreta a tecnologia enquanto um celular, um computador, mas não é só isso. Tecnologia é a técnica utilizada naquele momento, ok? E em decorrência de muitas guerras, posses pelas terras, trouxeram com esses colonizadores que chegaram aqui, trouxeram doenças para eles e, consequentemente, né, várias áreas foram sendo submetidas ao que o europeu e a cultura europeia, dentro de uma ideia eurocentrista, ok? Então veja, em várias áreas os europeus submeteram os povos nativos à escravidão e os obrigaram a se integrar ao sistema deles, ignorando a cultura daqueles povos. Isso eu acho lamentável, ok? E finalmente, né, você tem então o Novo Mundo. Esse continente que eles chamavam de Novo Mundo, né, significava que ele seja o mais novo, não significava que fosse o mais novo continente, mas sim aquele que foi descoberto mais recentemente. Nós temos aí uma distribuição do Velho Mundo, nós temos a distribuição do Novo Mundo e do Novíssimo Mundo também, que em hora oportuna a gente já vai falar disso. Então, na verdade, acompanhe comigo, sob o ponto de vista geológico, o continente americano é considerado antigo, pois o seu relevo demonstra evidências de que esteja há mais tempo exposto aos agentes externos de transformação. Portanto, chamaram o Novo Mundo, por isso que foi colocado entre aspas, Novo Mundo no sentido de colonização, e não do sentido de tempo geológico ou de formação do continente americano.
Beleza? Bom, se você entendeu bem legal, vamos para mais esse quiz aí. Comigo. Rapidão. Se a América é chamado de Novo Mundo, qual continente é conhecido como Velho Mundo? Alternativa A, Oceania? Ou alternativa B, Europa? Vamos dar um tempinho aí? Daí, moçada, tempinho mais do que suficiente, né? E vamos nessa. Então, o continente conhecido como Velho Mundo seria qual? A Europa, né? A gente já havia falado sobre isso. Vamos colocar mais um? Existe o Novo Mundo, o Velho Mundo, vamos partir da Europa. Não é só Europa e África. Nós temos o Novo Mundo, que é a América, e o Novíssimo Mundo, que pegaria ali a parte da Oceania. Vamos fazer um link aqui bem legal, olha só.
o velho mundo, onde tudo se organizou e começou. O novo mundo, América, vocês vão perceber aí, ó, que existem duas questões importantes. Vai ter um lado da América que ela vai ser mais povoada por uma questão até climática. E tem um outro lado que vai ser mais explorada por também uma questão climática. Não que seja esse somente o ponto principal. Mas, por exemplo, uma vai ser povoada por conta que o clima é parecido com a Europa. O outro vai ser mais explorada porque o clima é mais quente e aí você tem toda uma tropicalidade em termos de biodiversidade da vegetação, em termos de biodiversidade até da própria fauna, ok? E aí nós temos o novíssimo mundo. Onde é que está o novíssimo mundo? Lá na Oceania. Por que não foi tão explorada naquele período, né, das grandes navegações? Ora, porque era muito distante. Era só por isso. E mais tarde a Inglaterra vai explorar com outra ótica ainda o assunto. E mais tarde, em especial a Austrália e Nova Zelândia, despontam aí numa economia global de país central. Né? Vamos para frente. Feito isso, formação ainda da América. Estrutura física da América, né? A gente teria aí, ó, as grandes cadeias de montanha. De um lado da América, você tem aí áreas de planalto, áreas de planície. Como que está isso dentro do continente? Você lembra, deve ter estudado, vamos dar uma recordada agora, puxar a tua memória lá, abre aquela gavetinha lá do 6º ano. Quando você estudou que os continentes estavam todos juntos. Como é que era o nome daqueles continentes todos juntos? Pangeia, né? Isso. E esses continentes, uma força fez com que eles se separassem. Isso é uma chamada de teoria da deriva continental, Alfred Wegener, 1912. No caso aqui, ó, na tela comigo aqui, por favor, lá na América, olha o que aconteceu. Ele estava junto, veio se separando da América, veio se deslocando de leste para oeste. Mas nesta porção aqui, ó, ela foi esbarrando com outra placa tectônica. E é por isso que você teria esses dobramentos modernos, ou seja, o relevo mais elevado estaria toda na porção aí ocidental, portanto, oeste do continente, ok? Enquanto o outro lado, a porção oriental do continente, perto do Oceano Atlântico, né, você tem aí uma relação de relevo um pouco menor. Beleza? Repare mais uma coisinha bem legal. Você tem 2 blocões gigantes, está aqui o primeiro bloco, está aqui o segundo bloco, unidos por um estreitamento de terra. Esse estreitamento, nós já vamos ver, chamamos de istmo, ok? Então, assim é o nosso continente. Ele é 2 blocos grandes unidos por um estreitamento, uma faixa estreita de terra. E aí eu estou apontando para você, com essa flechona preta aqui, as rochosas, que é a parte do relevo, né, mais elevado da parte norte do continente americano. Em contrapartida, você tem na parte sul a Cordilheira dos Andes. E destaco aí o pico mais elevado da América, que é o Aconcagua, quase 7.000 metros de altitude. Se a gente pegar o Pico Paraná, o Pico da Neblina aqui no Brasil, aí você vai perceber que esse vai ter ali em torno de 2.000, 2,5, alguma coisa nesse sentido, 3 no máximo. O outro é 7, ou seja, 2 vezes e mais um pouquinho maior, tá? É bem grande mesmo, o Aconcagua, que fica entre ali a região da Argentina e Chile, ok? Bom, continuando, tá? Essa aqui eu queria ler com vocês para a gente estar junto. Na parte leste da América, portanto, é a parte oriental da América, nós vimos a parte oeste, ocidental, agora a parte voltada para o Oceano Atlântico. Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, existem alguns planaltos. Planalto já é uma forma de relevo, um relevo onde ele é relativamente plano, mas numa altitude mais elevada. Lembre, falou de relevo, falou de altitude. Relevo conecta com altitude, não tem como. Assim como o clima é latitude, relevo é altitude, tá bom? Então, dentro desses relevos de planalto,
relativamente planos num patamar mais elevado de altitude, né? A gente teria o Planalto Guiano, que fica ali ao norte da América do Sul. Nós temos o Planalto Central brasileiro, bem importante para nós, com alguns afloramentos, vocês viram ano passado, no 7º ano, né? Tem alguns escudos cristalinos e tal, né? Mas, e neste caso aqui, o Planalto Central são áreas ali planáuticas, pegando uma parte, inclusive, da distribuição de água dos principais rios aqui do Brasil. O Planalto da Patagônia, ali na parte sul da Argentina, bem importante esse Planalto, principalmente com relação ao clima, tem uma massa de ar, né? Lembra? A Polar Atlântica que saía de lá e vinha invadindo o nosso Brasil, trazendo o frio para nós, ok? Nós temos aí os Montes Apalaches, que fica na parte leste do continente americano, ali na parte do norte ali dos Estados Unidos, né? Neste caso, você teria ali Estados Unidos, ao sul, ali perto da região ali da Flórida, você vai ter ali os Montes Apalaches, tá bom? Então, tudo isso aí seria uma forma aí da organização, né, da geográfica de relevo do continente americano, tá? 3 hemisférios aí a América corta. Vamos estudar isso aqui neste slide, tá bom? Os 3 hemisférios. Repare você que o continente americano ele é cortado por alguns paralelos importantes. Todos os paralelos importantes? Não, mas alguns bem importantes. O primeiro deles, a linha do Equador. Então ele corta lá a linha do Equador, corta o continente americano, os 2 trópicos ao norte de Câncer e ao sul de Capricórnio, e também o Círculo Polar Ártico. O único que não corta é o Círculo Polar Antártico, que está lá para baixo. Com isso, você tem uma bastante biodiversidade de fauna e de flora por conta das zonas climáticas que estão por ele. No continente americano, mais ou menos aqui assim, ó, você teria a linha o meridiano de Greenwich. Então, repare que a América está totalmente no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich. Também, a América encontra-se aí, ó, uma grande parte dela no hemisfério norte, hemisfério setentrional, e outra parte no hemisfério sul, que é o hemisfério meridional. Beleza? Isso aí é bem legal a gente saber, porque nós acabamos de fazer uma coisa básica dentro da geografia. Localização. Localizamos a América. Portanto, ela está totalmente a oeste, uma grande porção ao norte e uma outra porção ao sul, que também é grande. Não tanto quanto no norte, mas é grande também. Beleza? Bom, várias zonas térmicas. A zona intertropical, onde já o mapa está pintado aí numa cor vermelhada, né? As zonas temperadas norte e sul, tá vendo? Pintado de amarelo. E a zona polar, que está acima no Círculo Polar Ártico. Beleza? Seguindo. A gente também pode dividir aí o continente americano, né? Regionalizar a América de 3 aspectos, conforme eu tinha falado para vocês. 2 grandes blocos e uma ligação, uma conexão entre esses 2 grandes blocos. Você tem na parte norte, América do Norte, na parte sul, América do Sul, e no meio, aquele estreitamento, a porção da América Central. Mas aí é legal, dentro da América Central, a gente divide em 2 partes, a parte insular e o istmo. O istmo é aquele estreitamento de terra fazendo parte do continente e ligando, fazendo a conexão, tanto da América do Norte quanto do Sul. Enquanto a porção insular é o conjunto de ilhas, são as ilhas que nós temos. Ainda a gente poderia ir ali dentro, quando for estudar a América Central, ainda o professor ainda vai falar lá, ó, na América Central você tem as Antilhas, as grandes Antilhas, as pequenas Antilhas e as Bahamas. Mas isso é daqui a pouquinho, é para um outro momento, tá? Aqui o que eu preciso que você saiba é isso. América do Norte, América do Sul, América Central, e na América Central, a parte das ilhas, que a gente chama de insular, e o istmo, aquele estreitamento de terra. Olha aí, ó, América do Norte, Central, o istmo, tá vendo? E aqui a porção insular, onde teria ali Cuba como uma ilha de destaque. Beleza? Bom, vou colocar tudo aqui, ó. Lembra que eu falei agora há pouco que uma outra forma de regionalização, né, tem a ver com a colonização.
E que dentro do processo migratório, esses colonos que vieram para cá, alguns vão mais pelo clima, pela tropicalidade, onde lá se desenvolveu uma exploração do que se ofertava enquanto os recursos naturais, e outros foram mais para povoamento em uma área que era muito próxima do tipo climático que eles já tinham na Europa, na zona temperada. Consequentemente, nós temos assim, nós temos uma América Latina, e dentro da América Latina, né, nós podemos englobar aí a colonização dos espanhóis e também dos portugueses, e a América anglo-saxônica, essa explorada, vamos supor, povoada, né, pelos ingleses e franceses, tudo bem? Então veja só, nesse mapa, bem legal, a gente percebe bem. Nós temos aí, ó, em azul, a América anglo-saxônica, franceses e ingleses, né? Região do Canadá, por exemplo, o Canadá mesmo é dividido, tem 2 idiomas. Eles têm tanto o francês como também o inglês, ok? E aí você tem a América Latina, que pega desde o México, norte do México, divisa com os Estados Unidos, que ela é da anglo-saxônica, no norte do México, ali ao sul da Argentina, certo? Mas eu tenho um livro que achei muito interessante, eu quero colocar para vocês como um advanced, assim. Existe uma outra forma de regionalização que, além da América anglo-saxônica e latina, ele coloca aqui o Brasil como América lusitana. Olha que legal. Então, a América lusitana seria a América explorada pelos portugueses, porque o Brasil teve esse diferencial. Mas, via de regra, aqueles explorados por portugueses, colonizados, né, por portugueses e espanhóis, seriam América Latina. Seguindo, um quiz aí bem legal, vamos ler junto. A regionalização do continente americano, segundo critérios geográficos, pode ser. Então, critérios geográficos. América Latina, anglo-saxônica e lusitana. América do Norte, rica, e do Sul, pobre. América do Sul, Central e do Norte. Por favor, leiam o enunciado e me respondam. Daqui a pouco a gente retorna.
Daí, moçada, tudo bom? Voltando aí, chegaram à conclusão? Beleza, vamos lá. Então, sobre regionalização do continente americano, sobre critérios geográficos, qual seria? Letra alternativa, letra C, América do Sul, América Central e do Norte. Lembra, vamos dar uma recordadinha agora um pouquinho, bem rapidão. Lembra que nós estávamos falando ali do mapa, e naquele mapa do continente americano, ele mencionava ali a relação dos Apalaches. Se você puder, veja na internet onde que fica os Apalaches. É bem legal, porque ele é uma formação geológica diferenciada da parte das cordilheiras lá. As cordilheiras, no caso ali, as rochosas. As rochosas ficam a oeste, mas os Apalaches ficam a leste. E ele pegaria ali, mais ou menos, que eu coloco ali a Flórida como sentido daquele rabetinha que os Estados Unidos têm ali na parte sul dele, né? Então, se você seguir ali a noroeste da Flórida, você vai chegar ali nos Montes Apalaches. Então, por favor, não é na Flórida, tá, piazada? É nesse espaço ali, fica noroeste da Flórida, beleza? Só para você ter aí, não ter dúvida em relação a isso. Veja, nessa aula, o que a gente viu nessa aula? Primeiro, formação do espaço territorial. Está aí, a gente viu que a América ela é formada através de alguns critérios, né? Não foi feita de qualquer jeito, né? E essa formação eu posso tanto pensar ela no sentido geográfico, físico, como também dos povos e o contexto histórico dos primeiros habitantes que aqui chegaram e aqui fizeram morada no continente americano. A organização social e cultural da América, onde lá nós tínhamos uma América pré-colombiana, e dentro da América pré-colombiana nós tínhamos a agricultura sendo praticada, a caça, a pesca, mas também civilizações complexas, voltadas para o estudo da astronomia, da arquitetura, com uma organização social, política e ideológica magnífica, como é o caso dos maias, incas, astecas, dentro daquela civilização ainda pré-colombiana. E aí eu comentava assim, puxa, é uma pena que a gente perdeu, né, essa técnica, essa tecnologia que eles tinham. Vocês já viram aqueles monumentos megalíticos? Que coisa mais maravilhosa. Mostramos algumas imagens, né, de templos maias, incas, a cidade de Tenochtitlan, né, que é uma cidade asteca. Localizamos a América, a gente viu ali pelo mapa, né, América do Norte, América Central, América do Sul, entendemos que a América está totalmente no hemisfério ocidental, né? Uma parte dela na parte norte, né? Na América, no caso, o continente americano, parte setentrional, e uma outra parte no sul, que é a América meridional, vamos dizer assim. E aí subdividimos eles em América do Norte, América Central e América do Sul, ok? E aí, a América Central, ainda nós temos o Istmo, que é aquele estreitamento de terra, e a parte insular, que seriam as ilhas aí. Fizemos a regionalização da América, né, e também a parte da linguagem e sociocultural, e aí eu vou deixar uma atividade para vocês, bem bacaninha essa aí, e vamos ler junto, e você já vai pondo a tua anotaçãozinha lá. Número 1, pegou o teu caderno, caneta, só pode escrever um Vzinho ali, depois a gente confere. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A América anglo-saxônica foi colonizada pelos franceses e espanhóis. Letra B. A América Latina são todos os países colonizados pelos espanhóis e ingleses. Letra C. A América lusitana é uma visão da literatura mais recente, em que inclui a parte da América colonizada pelos portugueses. Daí, vamos fazer junto? Pensa comigo. América anglo-saxônica. Poxa, anglo-saxônica foi aquela dos franceses, muito bem, e ingleses. Tem inglês aqui? Francês, tá beleza. Mas inglês não, tá espanhóis. Espanhol não, espanhol é latim. Então não entra nisso, tá? Vamos para frente. América Latina
São todos os países colonizados pelos espanhóis e ingleses? Latina, espanhóis sim, mas inglês não. Então, descarta essa. América Lusitana, aí aquilo que eu falei, né? Numa literatura mais recente, aquela parte dos portugueses, beleza? Vamos para frente. Vamos ver se está certo. Então ficou como? FV? Isso, muito bem. FV. Falsa primeira, falsa segunda e V. Cara, eu queria que você fizesse assim as atividades. Por que é falso? Aonde que está o erro? Anota, escreva, tá? É desse jeito aí. Essa eu vou deixar para vocês. Um minutinho aí, a gente já retorna. Um minutinho no sentido de um tempinho e a gente já retorna.
Aí, moçada, tudo beleza? Tamo junto de novo. Vamos ler? Quando chegaram à América, os europeus encontraram inúmeros povos que ocupavam o continente há milhares de anos. Dentre os vários povos, 3 se destacaram por terem, de certa forma, encontrado um desenvolvimento social bem avançado, formando verdadeiros impérios. Lembra lá, Hernán Cortés, eu comentei sobre ele, né? Quais esses povos eram? Os portugueses, astecas e Gés. Gés é uma tribo aqui, ó, de um dos troncos aqui do Brasil. Falaremos em aula futura. Os astecas, maias e incas, maias, astecas e espanhóis, sem grande demora, sem confusão, você com certeza colocou a letra B de bonito. B de astecas, B de maias e de incas. Beleza, moçada? Pessoal, ficamos por aí na aula de hoje, né? Muito obrigado. Na próxima a gente continua falando sobre o continente americano. Até lá!